Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Espero que estén todos bem. Bueno, para nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre leitura e interpretação de texto. Aquilo que a gente já vem discutindo em sala de aula há um bom tempo, certo? Hoje eu preparei um material que vai trazer um pouco do que a prova de língua espanhola no Enem cobra, certo? Vamos lá? Bom, aqui temos leitura e interpretação de texto em espanhol. Leitura e interpretação de texto em espanhol. ¿Vale? E para abrir a nossa aula, eu trouxe um textozinho aqui que vai falar sobre um determinado assunto aqui, mas as letras elas não estão na ordem como deveriam estar, certo? Não tem problema, vocês não se preocupem com isso, ok? Vamos lá. Diz assim: segundo estudos realizados por la Universidade Inglesa de Cambridge, não importa el orden en que los itens estén escritos, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente desordenado y aún podrás leerlo sin problemas, porque não leemos cada letra em si mesma, sino cada palavra inteira. Bom, aqui é uma bela demonstração, né, de que a gente pode ler um texto do Enem sem precisar saber todas as palavras que estão naquele texto. Tem um estudo que diz, como o próprio texto está falando aí, que você só precisa saber a primeira e a última letra. Essas duas letras, elas têm que estar na ordem. As demais não importa, você vai conseguir decodificar isso, ok? E é o que o Enem pede para a gente, beleza? Ademais, a gente precisa entender, através dessa leitura, a ideia global, certo? O que a gente quer, o que o texto quer mostrar para a gente. Então, a gente consegue compreender tudo que está sendo dito aqui, certo? A sua mente, né, o seu cérebro ele consegue entender todo o contexto. Nem precisa você ter tudo organizadinho. Igualmente vai ocorrer lá na prova do Enem, quando vocês estiverem lendo a prova, o texto, vocês vão se deparar com algumas palavras que vocês não conhecem, porém, o contexto vai ser soberano, ok? E passando aqui, a gente pode ver que, para uma boa leitura, primeiro, o que você vai fazer? Ler o título e observar as imagens, a gente já falou isso em sala de aula, né? Se trata de uma leitura prévia, hecha em sua mente, ou seja, você vai ler o texto, passar rapidamente aquela leitura sobre o texto, para buscar elementos que possam já tentar responder a sua questão. Uma outra dica é que vocês leiam, primeiramente, as perguntas, e depois façam essa leitura bem rápida. Eu tenho aqui um exemplo, respeito à natureza, um título. Se eu desse esse título para vocês, o que é que vocês pensariam? Bom, tudo que vem à mente de vocês é basicamente o que vocês construíram ao longo da vivência de vocês no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico, ok? E aí vocês tentam traduzir isso para o texto. Não, você vai fazer o quê? Suas inferências sobre aquele título, ok? Então, neste caso aqui, quando eu digo respeito à natureza, você pode imaginar o quê? Ou alguém depredando a natureza, né, destruindo a natureza, ou então alguém reconstruindo a natureza, cuidando da natureza. Então, eu imaginei que vocês iriam pensar mais ou menos nisso aqui, no cuidado, inteiro cuidado. Respeito à natureza, inspira cuidado. E o meu conhecimento de mundo permite inferir isso. Então, temos outra imagem também, que possivelmente vocês, mas se não foi isso que vocês entenderam, vocês precisam reler o texto. O autor quis passar isso para você, ok? Quando eu trouxe aqui o segundo passo da leitura rápida. Al mirar o texto com atenção, não debes aburrir-se com palavras desconhecidas, nem quedar-se fijo em uma sola palavra que não conheces.
Aqui é aquela típica ideia de se você encontrar um falso cognato lá no seu texto, um texto disposto na prova do Enem, você não precisa se aborrecer, você não precisa ficar preocupado, não achar que não vai conseguir decodificar, certo? Vocês vão conseguir, vocês estão preparados para isso, ok? Então, não é uma só palavra que você não conhece que vai destruir toda aquela interpretação de texto. Não, leia o texto e o contexto vai ser sempre soberano, como eu já havia falado. Intenta extrair lo general del texto, ou seja, as informações mais importantes. Essa informação mais importante, geralmente o Enem ele já traz no enunciado da questão. E as proposições, eles são mais ou menos um resumo de tudo isso que ele já vem falando, ok? Depois, você vai tentar identificar as proposições absurdas. Ou seja, vocês vão julgar, dentre as 5 alternativas, as 2 mais absurdas, ok? Porque, normalmente, numa avaliação de múltipla escolha, como o Enem, já conseguimos eliminar por lo menos 2 assertivas absurdas, pelo menos 2 questões absurdas. E aí você fica com 3 apenas, ok? Então, dentre essas 3, aí que você vai buscar no texto lá as possíveis respostas. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção são os nexos causais. O que são esses nexos causais? É uma conjunção, certo? Um pois, um portanto, um todavia, um sin embargo, ok? Então, para comprovar se houve dano ou efeito motivado por uma determinada ação lá dentro do texto. Outra coisa é por dedução, tomar decisões do que você leu. Essa eu não aconselho muito. Isso aqui é o famoso chute, ok? E, por último, é a decodificação dos significados, ou seja, a semântica. O que o Enem pede? Que você decodifique o texto. Decodificar é o quê? É você encontrar, é você entender o significado do texto, de acordo com o contexto. Isso é decodificar um texto, ok? E algumas estratégias de leitura podem ajudar vocês na hora de ler, ok? Interpretar um texto. Então, por exemplo, a leitura esquímica. O que é a leitura esquímica? É passar levemente sobre o texto, né? Fazer uma leitura leve sobre o texto, e esse é um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido da técnica. A estratégia de leitura esquímica consiste em uma rápida e superfície olhada no texto, procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, como números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, cognatos, falsos cognatos. Cognatos são palavras, falsos cognatos, falsas palavras, ou seja, aquilo que a gente imagina que é na língua portuguesa, mas não é. Na língua espanhola quer dizer totalmente outra coisa. Os heterossemânticos. O que é a leitura scanning? Como a palavra sugere, a técnica de scanning consiste em um escaneamento, ok? Se vocês lembrarem, uma impressora, ela vai passar bem devagarzinho até escanear todo o papel, todo o conteúdo de um papel. Então, o que vocês vão fazer? Nessa leitura skimming, é uma leitura rápida, certo? Buscando elementos tipográficos, como a gente já discutiu, números, datas, gráficos, figuras, certo? E a leitura scanning não, já é um pouco mais profunda, você precisa ler um pouco mais o texto para poder descobrir mais informações, ok? Então, através dessa leitura skimming, você consegue sim, caso lá a questão peça, por exemplo, determinada palavra em tal parágrafo, então você vai diretamente para aquele parágrafo. Então, isso é uma leitura skimming, ok? E aqui eu trouxe um exercício para vocês. Tem um textozinho aqui, certo? Que eu quero que vocês leiam comigo. Acompanha aí. Diz assim: por mi parte, sou eu creio ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de amores, imposible de cálculos, confuso de palavras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable coração. E ele continua: aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, administrador de escarabajos, caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno y perpetuidad, amigo de mis amigos,
mudo de inimigos, intrometido entre pájaros, mal educado en casa, tímido en los salones, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de boca, hierbatero de la tinta, discreto entre los animales, afortunado de nubarrones, investigador en mercados, oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, ocurrente años después, vulgar durante todo el año, resplandeciente como mi cuaderno, monumental de apetito, tigre para dormir, sosegado en la alegría, inspetor del ciclo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente, valiente por necesidad, cobarde sin pecado, sonoliento de vocación, amable de mujeres, activo por padecimiento, poeta de maldición, tonto de capirote. Pablo Neruda, Antologia General. Bom, gente, esse foi um poema que se chama Autorretrato de Pablo Neruda, este rapaz aqui que vos mostro, certo? E, neste caso aqui, como é um autorretrato, a gente dá para perceber já que a imagem dele, né, ele vem se descrevendo lá, desde o início, como uma pessoa já de idade, certo? Quando ele diz, por mi parte, sou crescedor de nariz, mínimo de ojos, escasso de pelo, ou seja, ele tem os olhos pequenos, ele tem os cabelos, pouco cabelo, né? Ele tem a barriga grande, ele tem a perna grande, é alargada, porque já está gordo, ele tem os pés muito achatados, ele tem a pele amarela, generoso de amor, isso quer dizer que ele teve muitos amores. Impossível de cálculo, já não consegue mais calcular, já é confuso de palavras, já confunde algumas palavras, né? As mãos já tremem, ele é lento no andar, mas o coração é inoxidável, ele é jovem, ok? E aí ele diz que é apaixonado pelas estrelas, pelas marés, pelos maremotos, né? Administrador de escarabarros, ou seja, ele gostava de mexer com besouros. Caminante de arenas, torpe de instituições, chileno à perpetuidade, ou seja, chileno até o fim. Amigo dos meus amigos, mudo de inimigos, quer dizer, nunca teve inimigos. Intrometido entre pájaros, mal educado em casa, tímido em los salones, arrependido, sem objeto, horrendo administrador e navegante de boca, ou seja, ele gostava de contar histórias, não é? Hierbateiro, a palavra hierbateiro é um curandeiro, certo? De la tinta. Discreto entre los animales, afortunado de nubarrones. Essa expressão afortunado de nubarrones não quer dizer que ele teve sorte na vida, certo? Mas quer dizer que ele passou por muitas coisas na vida que o deixou com essa experiência que ele tem até hoje, até os seus dias em vida, não é? Como a gente ia falando, ok? Melancólico nas cordilheiras, incansável nos bosques lentíssimos. Observe que ele fala melancolia, né? Ele chorava muito nas cordilheiras, né? Cordilheira de los Andes, ok? E que ele era lentíssimo de contestação, ele não sabia dar uma resposta a alguém, por exemplo, né? Ele esperava, ele pensava, ok? Então, esse foi Pablo Neruda, o chileno Pablo Neruda, né? E aqui a gente precisa prestar atenção em algumas coisas em relação à compreensão leitora. Existe uma compreensão chamada de compreensão literal. O que é a compreensão literal? Se basa única e exclusivamente em lo que expressa o autor em seu texto. Não podemos introduzir novos conceitos ou ideias. Por exemplo, como seria essa compreensão literal? É um homem anciano que dá a conhecer sua persona e como atua sua vida. A compreensão inferencial. Se buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente, agregando informações e experiências anteriores, relacionando lo leído com os saberes prévios, formulando hipóteses universitárias. Ou seja, aqui é o que você traz de conhecimento, se acrescenta ao texto. Só que lá na prova do Enem, não se pode acrescentar nada ao texto. É o que o autor está querendo passar para você. Então, tem que ser uma compreensão literal e uma interpretação de texto, ok? Então, o que seria essa compreensão inferencial?
é um homem defeituoso e tem baixa autoestima. O texto não diz exatamente isso, mas você achou, inferiu isso lá no texto, você entendeu isso do texto. E na interpretação, que é a interpretação de texto, que é o que o Enem pede? Essa é a capacidade de entender o que se lê, tanto em referência ao que se lê, tanto em referência ao significado das palavras que formam um texto, com respeito à compreensão global em um escrito. Ou seja, o Enem quer que você compreenda a totalidade do texto, não é só uma palavra aqui, uma ali, uma frase, se bem que às vezes ele pode trazer frases traduzidas. Então, expressa e reconhece suas emoções, isso aqui é o que ele fala sobre aquele texto que a gente acabou de ler, caso fosse a interpretação. Então, ele tem, expressa e reconhece suas emoções e actos ante situações que lhe afetam a diário, mediante palavras simples, entrelaçadas com significados comuns. Exatamente isso, ok? Era o que o autor queria passar para vocês, é o entendimento do texto. E isso daqui também são ideias do autor. É um homem, esse um homem anciano, é um homem velho, que dá a entender, que dá a conhecer sua pessoa e como atua na sua vida, ok? E vamos à questão. Diz assim, de acordo com o poema, o eu lírico apresenta-se como um homem. Que tipo de homem era esse? Persistente em suas escolhas, entusiasta da astrologia, se bem que ele fala lá de estrelas, né? Mas não é exatamente isso. Dedicado à profissão e patriota inveterado, amigável com os vizinhos e administrador da escuridão, também poderíamos pensar aqui na estrela, né? Patriota aqui, falou do Chile, né? Dedicado à profissão, poeta, quando ele fala lá, né? Caminhante compulsivo e acanhado com as mulheres. Ele não era acanhado com as mulheres, ele disse que teve muitos amores, ok? Pródigo de afetos e amante da natureza. Todo o tempo ele está falando de natureza, cordilheira, os mares, maremotos, certo? Então, aqui ele tem ele é amante, ele demonstra assim no texto que ele é amante. Ele é pródigo de afetos. Ele disse que teve muitos amores. Vejamos aqui, quando ele diz aqui. Amable de mulheres, ou seja, muitas mulheres o amavam, ok? Então, a resposta adequada aqui, pessoal, seria letra E, ok? Caso vocês discordem da resposta, a gente pode tirar postem suas dúvidas lá no portal da escola, certo? Pelo W3Soft, que a gente tira essas dúvidas, ou marca uma videoconferência, também podemos fazer isso. A última questão diz assim, no texto, a expressão mínimo de ojo significa tuerto de ojo, de pouca intuição, de mirada inteligente, de olhos pequenos, de mirada penetrante. Eu falei para vocês lá no início. Mínimo de olhos quer dizer de olhos pequenos. Um senhor já, né? Então ele já não consegue enxergar muito bem. Então ele mostra isso lá no poema, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês em relação à interpretação do texto e trazido algumas ideias novas para o que a gente já vinha discutindo em sala de aula, certo? A gente sabe que uma aulinha tão pequena quanto essa não consegue tirar todas as nossas dúvidas, mas não deixem de estudar, façam os exercícios conceituais e os exercícios contextualizados do capítulo 7, ok? 6 e 7, beleza? Abraços, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.